Mas, aproveitando seu exemplo, você mata o corpo ali, Sim. que Paulo está usando. Você tem, digamos então, atenuantes diante da lei, Sim. enfim, mas você não se perdoou. Você ainda fica, por quê? Né? Eu me ofereço para aquilo que está no capítulo 5 a 7 do livro Céu e Inferno de Allan Kardec. Primeira fase é o arrependimento. Segunda fase é a reparação. E terceira fase, a expiação como consequência das atitudes infelizes que eu fiz. O homem aprende ou pelo caminho da autotransformação que ele se impõe, ou pelo caminho da dor. André Luiz Espírito vai dizer no livro Ação e Reação da Mediunidade do apóstolo Chico Xavier, que a dor é uma santa enfermeira que nos ajuda a lembrar de Deus. Judas Iscariotes. O equívoco de Judas não foi ter vendido Jesus por 30 moedas, foi ter se suicidado. Teve várias reencarnações mata-borrão e volta nas terras da França, como Joana d'Arc, a donzela de Dom Remy. Leia o livro Joana d'Arc Médium de Leon Denis que você vai entender isso. Mata-borrão? Reencarnações mata-borrão? Muito fácil, muito fácil. Eu dou um tiro no ouvido. Eu leso os tecidos do corpo e da área auditiva. Eu tomo uma dose de veneno letal. Eu queimo a boca, o esôfago, a faringe, o estômago e intoxico os tecidos do corpo físico. Isso se transfere para o corpo perispiritual. Allan Kardec dividiu em corpo físico, aquilo que eu pego, que pesa na balança. O espírito está no Velho Testamento e Jesus repete no Novo Testamento. O espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde veio, ninguém sabe para onde vai, mas podeis sentir a sua presença. Então Allan Kardec diz que para que o espírito se manifeste no corpo e vice-versa, tem um corpo intermediário, que se chama perispírito. Você liga o computador na tomada, o computador funciona. A tomada está ligada a um fio que está ligado a um cabo, que é o intermediário entre a tomada e a usina de força, a turbina, não é isso? Então, o perispírito seriam esses fios, a fiação, o cabeamento entre a usina e a tomada. Então, toda lesão que eu causo no corpo físico reflete no corpo perispiritual. Numa próxima reencarnação, na formação da genética de um novo corpo, esta manifestação impressa no perispírito vai se manifestar no corpo biológico. É muito fácil. Você, dona de casa, se não entendeu a minha explicação, vou dar uma explicação que você entende. A senhora vai tirar uma forma de alumínio, de bolo, da prateleira. E escorrega a forma da sua mão e cai no chão. E ela amassa. Você lava a forma, viu que não furou e coloca a massa líquida do bolo, pastosa, dentro da forma. Põe para assar. A hora que você vira o bolo, o que vai acontecer, Fantonella? O bolo vai vir com o defeito da forma. Deu para entender? Então o perispírito é a forma da forma. Vai alterar a forma do bolo. Se eu trago o meu perispírito lesado porque comi demais, porque bebi demais, porque fumei, porque aprontei com a vida, na natureza nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Já dizia Lavoisier, não é isso? Então o que acontece? A reencarnação mata-borrão é a forma que ainda não foi consertada, por isso nascemos com lesões congênitas, genéticas. Estas seriam as causas anteriores das aflições, quando o corpo já apresenta, ao nascer, as marcas. Mas tem, por exemplo, outras marcas que vão surgir com a idade. Isso. Eu atendo muitas pessoas no consultório com problema de vitiligo. Até os 15, 16, 18, 20, 30 anos, nunca tiveram nada. De repente começa uma despigmentação no lábio,
perto do couro cabeludo, na mão, na nádega ou em outra parte do corpo. Não é isso? Então a gente manda a pessoa comer bastante serralha e tem alguns procedimentos, mas raros são os vitíligos que se consegue acabar. Ou de repente aparece na adolescência um diabetes infanto-juvenil, que pode ser resultado de uma alimentação inconveniente, mas pode e muitas vezes é resultado de uma causa anterior das aflições. De repente aparece na idade adulta ou na adolescência um pênfigo foliáceo, um fogo selvagem, ou uma hanseníase, que é a manifestação no corpo biológico, um mata-borrão, uma doença mata-borrão, que manifestou não no nascimento, mas mais para frente. Deu para entender? Nós temos vários pacientes com esclerose lateral amiotrófica, e que vai paralisando. Em Astolfo Dutra, nós tínhamos uma colega de sala, chamada Maria Regina Soldati, que ela não tinha nada, foi a primeira filha. As outras duas irmãs dela, 3 irmãs dela, tiveram essa esclerose. Nasceram perfeitas, mas daí a pouco, andando, crianças normais, com 5, 6 anos, começavam a diminuir os movimentos, e todos 3 morreram antes de chegar aos 20 anos. Por quê? Por que nasce uma filha perfeita, geneticamente, e vem 3 atrás? Quem eram aqueles 3? Eram 3 espíritos compromissados com uma série de atitudes infelizes no passado, que encontraram um pai e uma mãe que os adotou espiritualmente, e vieram ter nas próprias carnes a evolução de uma reencarnação mata-borrão. Mata-borrão é isso. O pessoal hoje não sabe o que é mata-borrão. Antigamente você pegava a pena, punha no tinteiro e assinava. E costumava a pena vir com muita tinta, formava uma bolha, uma ponta de... Aí vinha com aquele mata-borrão, que é um papel absorvente. A mulher não usa uma vez por mês uma série de absorventes no período menstrual? Para quê? Para evitar que o fluxo sanguíneo vaze a roupa íntima e escorra pela perna, causando desconforto, falta de higiene. Então, o absorvente faz esse efeito de mata-borrão. A reencarnação mata-borrão seria isso. Uma reencarnação onde absorve-se os fluidos. Jesus disse então, bem-aventurados os aflitos. Sim, Sermão da Montanha. Nós estamos a 5 minutos do encerramento do programa. A palavra com você. Como nós dissemos aos nossos amigos, esse tema é extenso. Dá um seminário, vários seminários. Caminhos, exatamente, vários caminhos. Se os amigos, os ouvintes quiserem, nós podemos até tentar agendar o Armando Falcone para um seminário no próximo ano. Com certeza. Às vezes, não na casa espírita, se o espaço for, ou algum lugar que a gente tem aqui, um auditório, um Cefete, enfim. Mas em 50 minutos... Fica muito difícil de explorar o tema. Mas nós temos certeza de que você ficou com dúvida. E isso é positivo, porque você vai procurar aprofundar-se nesses estudos para se conhecer, para saber. Então eu gostaria que o Falcone, com esses 5 minutos, o Falcone vai estar com o Arnaldo no Roda Viva. Daqui a pouco, o Arnaldo vem para o seu programa e o Falcone continua com ele. Aí já dentro da programação do Arnaldo, sim, com as perguntas, não sabemos para que lado ele vai dirigir, né, as perguntas para o Falcone. Então, nesses 5 minutos, agora 4h30, por favor, fique à vontade. Você, ouvinte da Rádio Jornal 1560 kHz Leopoldina, no programa Luz do Amanhã. A nossa intenção não é colocar minhoca na sua cabeça, não é colocar confusão na sua cabeça, mas explicar, como a Zélia mais o Paulo disseram, em 50, 60 minutos, um tema tão complexo, é querer apresentar física quântica, para quem nunca ouviu falar do assunto.
Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, das aflições. Item 4 e 5, causas atuais das aflições. Item 6 a 10, causas anteriores das aflições. Mas, Falcone, como é que eu vou pagar por uma dívida que eu não lembro de outra reencarnação? Leia a partir do item 11. Esquecimento do passado. E você vai ver que este Deus, da sua, da minha, da nossa religião, que é o mesmo Deus. Eu estive com os árabes, lá é Alá. O índio fala que é Tupã. É o mesmo Deus. A causa inteligente do universo. Ele diz, Jesus diz, João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida, e vida plena, vida em abundância. Não existe castigo. Deus é amor. O próprio evangelista João registra as palavras de Jesus. E se Deus é amor, a sua vida, o seu corpo, tudo que te rodeia, já é prova da existência de Deus. Tudo aquilo em torno de você que não foi feito pela mão do homem, é prova da existência de Deus. Nós estamos dentro de um estúdio, equipamentos, móveis, paredes construídas pela mão do homem. Ok, você vai dizer que isso é resultado da inteligência humana. Mas vamos lá para a praça ali fora, logo ali fora. O calor do sol, a luz do dia, as árvores. O homem pode plantar a semente da árvore, mas quem fez a árvore não foi o homem. Quem deu à árvore aquela genética não foi o homem. O rio que passa logo ali, a fonte cantante. Pensa nisso. Para de reclamar. Trabalhe mais. Seja melhor pai. Seja melhor mãe. Seja melhor irmão. Seja melhor filho. Seja melhor sogra. Seja melhor nora. Seja melhor vizinho. Sejamos melhores patrões, empregados ou colegas de trabalho. Não é a profissão que dignifica o homem. É o homem que dignifica a profissão. Não é o salário que dignifica o homem. É o homem que, valorizando cada centavo, cada real, dignifica o salário. Você está na terra para ser feliz. Agora, se você coloca a felicidade em ter um corpo igual a Miss Brasil, se você coloca a felicidade em ter uma fortuna igual os milionários, aí fica difícil. Jesus de Nazaré disse, acumuleis tesouros que o ladrão não rouba, que a traça não rói e a ferrugem não corrói. Um tempo de vida na terra de 30, 40, 60, 80 anos é muito pouco. É muito pouco. Por isso, precisamos, podemos e devemos valorizar a hora presente como sendo um momento, uma bênção. Ontem é passado e ninguém toca no passado. O passado é intocável, porém reparável. Amanhã é futuro, ninguém consegue colocar o dedo no amanhã. O amanhã é intocável, porém programável. Hoje é chamado de, não é de passado nem de futuro, é presente. É um presente que Deus está te dando, me dando, nos dando, para que possamos valorizar os pensamentos, as palavras e a atitude. Deus te abençoe, Deus te ilumine, te faça forte o suficiente. Estamos ao seu inteiro dispor. Entra no nosso site www.falcone.com.br. Esqueci o site. Entra na internet e digita Armando Falcone. Eu tenho mais de 700 vídeos à sua disposição de graça. A metade saúde material, a metade saúde espiritual. Faça contato. Tem o SOS Preces que você pode ligar. O telefone é 32 é o telefone do SOS Preces. 32 36 11 22. 32 36 11 22. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Continuaremos aqui nos microfones da Rádio Jornal mais algum tempo e que possamos sobreviver ao dia de hoje com dignidade, com religiosidade. Muita paz, muita saúde. Armando, nós ficamos muito gratos pela sua fala esclarecedora. Eu acredito que aqueles que nos ouviram hão de procurar pesquisar e aprofundar nesse tema para que venham ter um melhor entendimento desse tema.
E Francisco, do Conjunto 5 Estrelas, está nos ouvindo e parabenizo o programa e a você. Acredito que o Francisco sentiu a mensagem desse programa, razão pela qual ele nos envia essa mensagem. Sim, sim. Armando, o nosso programa chega ao fim e logo em seguida o Arnaldo vai estar com você. Então fica aqui o nosso agradecimento do programa Luz do Amanhã, na expectativa, na esperança que você venha estar conosco em outras ocasiões. Um bom dia, Armando, bom dia, Zélia, bom dia, Fontanella, bom dia aos amigos ouvintes que estão sintonizados conosco nesse instante.